Imagine um local onde milhares de pessoas passam todos os dias, um formigueiro humano de chegadas e partidas, onde o barulho de malas rodando no chão e anúncios de alto-falantes abafam qualquer segredo. Você caminha por ali apressado, comprando sua passagem, tomando um café, sem imaginar que a poucos metros de onde você pisa, escondido na escuridão de uma estrutura de concreto, existe um pacote que contém o pior pesadelo de uma família inteira. A arquitetura de um grande terminal rodoviário é feita para conectar pessoas, para levar filhos de volta aos pais, mas naquele novembro frio em Curitiba, ela serviu como túmulo improvisado para uma inocência brutalmente interrompida. O que choca nesta história não é apenas a violência do ato, mas a audácia do monstro. Ele não enterrou a vítima em uma floresta distante. Ele a deixou no coração da cidade, debaixo do nariz da polícia, dos viajantes e dos funcionários, transformando um local público em uma cena de crime macabra que demoraria dias para ser revelada. E quando o cheiro inconfundível da morte começou a competir com o cheiro de diesel dos ônibus, o que a polícia encontrou ali dentro não foi apenas um corpo, foi um enigma que assombraria o estado do Paraná por 11 longos anos. Um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver, onde o assassino se misturou à multidão e desapareceu como fumaça, deixando para trás apenas uma prova microscópica que, mais de uma década depois, seria a chave para abrir as portas do inferno e revelar sua face. Curitiba é conhecida como a cidade modelo do Brasil, famosa por seu planejamento urbano, seus parques impecáveis e um sistema de transporte que é referência mundial. Mas em 2008, essa reputação de ordem e segurança foi manchada por uma tinta vermelha indelével. A capital paranaense, com seu clima europeu e ruas organizadas, escondia em suas sombras um predador que não escolhia suas vítimas pela riqueza ou pela oportunidade óbvia, mas pela vulnerabilidade pura. O caso que vamos dissecar hoje destruiu a sensação de segurança de milhares de pais que confiavam que o trajeto entre a escola e a casa era sagrado. Ele expôs as falhas de monitoramento, a lentidão burocrática da justiça brasileira e, acima de tudo, o perigo invisível que caminha ao nosso lado nas calçadas. Enquanto a cidade se preparava para o Natal, uma mãe vivia o calvário da incerteza, aquele vácuo no estômago que surge quando o relógio marca a hora da chegada e a porta da frente continua fechada. A busca por Raquel não foi apenas uma operação policial, foi uma ferida aberta na alma de Curitiba, uma pergunta que ficou sem resposta por tanto tempo que muitos perderam a esperança. Mas a ciência forense não esquece. O DNA não perdoa. E a reviravolta que traria justiça a este caso provaria que, às vezes, o monstro não está escondido debaixo da cama. Ele está cumprindo pena por outros crimes, rindo do destino, até que um simples cotonete sela o seu destino final. Antes de entrarmos nos detalhes dessa investigação que atravessou décadas, eu quero saber de onde você está acompanhando essa história. De qual cidade você está assistindo? Escreva aqui nos comentários, porque o caso de hoje mostra que o perigo pode estar na rodoviária da sua cidade, esperando o próximo ônibus. A tarde de 3 de novembro de 2008 parecia apenas mais um dia letivo na rotina de Raquel Genofre, uma menina de apenas 9 anos, com um olhar curioso e uniforme escolar que a identificava como mais uma estudante na multidão. Ela estudava no Instituto Estadual de Educação, bem no centro de Curitiba, uma área movimentada, cheia de comércios e prédios históricos. O trajeto dela era cronometrado, uma rotina que ela conhecia de cor e salteado. Ao final da aula, às 17h30, o sinal tocou, liberando centenas de crianças para a liberdade do fim do dia. Raquel saiu pelo portão, despediu-se dos colegas e caminhou em direção ao ponto de ônibus na Praça Rui Barbosa, o coração pulsante do transporte coletivo da cidade. Era um trajeto curto, seguro na teoria, vigiado pelos olhos da cidade grande. Mas naquele dia, a engrenagem da rotina quebrou. Raquel nunca chegou ao ponto de ônibus. Entre o portão da escola e a praça, existe um vácuo, um buraco negro no tempo onde a realidade se distorceu. A mãe de Raquel, Maria Cristina, começou a sentir o pânico subir pela garganta quando os minutos de atraso se transformaram em horas. O telefone não tocava. As amigas não sabiam. O instinto materno, aquela sirene interna que nunca falha, começou a gritar que algo estava terrivelmente errado. Ela nunca se atrasa. Ela conhece o caminho. As frases de consolo dos vizinhos soavam vazias diante do silêncio ensurdecedor da ausência. A noite caiu sobre Curitiba, trazendo o frio característico do Planalto, mas o frio que a família sentia era outro. A polícia foi acionada. O desaparecimento de uma criança de 9 anos no centro da cidade deveria ter parado tudo, fechado as saídas, mobilizado cada viatura disponível. Mas a burocracia das primeiras horas muitas vezes joga contra a vida. Cartazes foram impressos às pressas. O rosto de Raquel, com seu sorriso inocente, foi colado em postes, vitrines e compartilhado na incipiente internet da época.
A cidade foi dormir com uma criança a menos, e em algum lugar, nas sombras daquele centro urbano, o destino dela já havia sido selado de forma brutal. Ninguém sabia ainda, mas Raquel não estava longe. Ela não tinha sido levada para outro estado. Ela estava perigosamente perto, escondida em um local que simboliza a partida, mas que para ela significou o fim da linha. A rodoferroviária de Curitiba é um monstro de concreto e vidro, um lugar de trânsito constante onde ninguém presta muita atenção em ninguém. 2 dias após o desaparecimento, na noite de 5 de novembro, o fluxo de passageiros seguia normal. Pessoas compravam bilhetes, taxistas aguardavam corridas, o sistema de som anunciava destinos. Mas algo estava fora do lugar. Um cheiro. Um odor adocicado e repulsivo começou a emanar do térreo, especificamente debaixo de uma das escadarias principais que dá acesso às plataformas. Passageiros reclamaram. Funcionários da limpeza foram verificar, achando que poderia ser um animal morto ou lixo acumulado. O que encontraram, no entanto, fez o sangue de todos congelar. Escondida na penumbra, debaixo da estrutura de concreto da escada, estava uma mala. Uma mala de tecido, fechada, abandonada de forma suspeita. Não era uma mala esquecida por um viajante distraído. O cheiro que vinha dela era o anúncio da tragédia. A polícia foi chamada imediatamente. A área foi isolada com fitas amarelas, criando uma ilha de horror no meio da rotina banal da rodoviária. Quando os peritos abriram o zíper, a esperança de encontrar Raquel viva, que ainda sustentava a família, evaporou instantaneamente. Dentro da mala, o corpo da menina estava dobrado, envolto em lençóis. A violência descrita no laudo posterior seria de revirar o estômago até dos policiais mais experientes. Raquel havia sofrido violência sexual e foi estrangulada. O corpo foi deixado ali como um objeto descartado, uma afronta à dignidade humana, depositado em um dos lugares mais públicos da cidade. A pergunta que martelava na cabeça de todos era: como? Como alguém entra na rodoviária com uma mala contendo um corpo, caminha pelo saguão, deposita o volume embaixo da escada e sai sem ser notado? A audácia do assassino indicava uma frieza psicopática. Ele se misturou aos viajantes. Ele usou a invisibilidade da multidão como escudo. A descoberta do corpo não trouxe alívio, trouxe revolta. Curitiba parou. A imagem da mala na rodoviária tornou-se o símbolo de uma falha coletiva de proteção. Mas o mais assustador estava por vir. Apesar de estar em um local público, apesar das câmeras, apesar das testemunhas potenciais, o assassino não tinha rosto. Ele era um fantasma. A investigação que se seguiu foi uma das mais intensas da história da Polícia Civil do Paraná. Delegados foram trocados, equipes foram montadas exclusivamente para o caso. As câmeras de segurança da rodoviária e do entorno foram analisadas frame a frame, mas a qualidade das imagens de 2008 era granulada, insuficiente. Vultos foram vistos, mas ninguém que pudesse ser identificado com clareza carregando aquela mala específica. Retratos falados foram desenhados com base em testemunhas que viram homens suspeitos na região, mas eles levavam a becos sem saída. Centenas de denúncias chegavam pelo telefone 181. Eu vi um homem assim, meu vizinho é estranho. A polícia checou cada uma delas. Suspeitos foram detidos, interrogados, tiveram o DNA coletado. E aqui reside o ponto crucial desta história. A polícia sabia que a única chance de pegar o monstro era pela ciência. Sêmen foi encontrado no corpo da menina. Havia um perfil genético isolado. Eles tinham a impressão digital do assassino, mas não tinham o dono dela. O tempo, o inimigo cruel dos casos criminais, começou a passar. Meses viraram anos. O caso Raquel Genofre esfriou nas manchetes, mas nunca no coração da família e dos investigadores. A cada aniversário do crime, protestos eram realizados na Praça Rui Barbosa. Quem matou Raquel? A pergunta pichada nos muros de Curitiba acusava a impunidade. O banco de dados de DNA do Paraná foi comparado com o material do assassino inúmeras vezes. Negativo. O perfil foi enviado para outros estados. Negativo. Parecia que o criminoso havia brotado do chão naquele dia e desaparecido logo depois. Teorias da conspiração surgiram. Seria um policial? Um político poderoso? Um viajante que saiu do país? A falta de respostas gerava monstros imaginários. Mas a realidade era mais banal e mais terrível. O assassino não era um gênio do crime. Ele era um predador sexual em série que continuava cometendo crimes, continuava agindo, mas o sistema fragmentado de segurança pública do Brasil, onde a polícia de um estado não conversa com a do outro, permitiu que ele ficasse invisível por 11 anos.
A chave para a solução não estava em Curitiba, mas a centenas de quilômetros dali, trancada em uma cela de prisão, esperando apenas que alguém conectasse os pontos. O ano é 2019. 11 anos após o crime. A tecnologia forense avançou. Os bancos de perfis genéticos foram integrados nacionalmente pelo Ministério da Justiça. Um trabalho de formiguinha começou a cruzar dados de criminosos condenados por crimes sexuais em todo o Brasil com as evidências de casos arquivados. Em Brasília, um computador processou os algoritmos. No Paraná, uma notificação piscou na tela dos peritos. Match. Compatibilidade confirmada. A probabilidade de erro era de 1 em quintilhões. O DNA encontrado no corpo de Raquel Genofre pertencia a um homem que já estava preso. O nome dele, Carlos Eduardo dos Santos. Não era um figurão, não era um gênio. Era um presidiário cumprindo pena na penitenciária de Sorocaba, em São Paulo, por outros estupros e roubos. Ele já estava no sistema prisional há anos, mas seu DNA só foi inserido no Banco Nacional recentemente. A revelação foi um terremoto. O monstro tinha nome, rosto e endereço. A polícia do Paraná viajou para São Paulo imediatamente. Quando Carlos Eduardo foi confrontado na sala de interrogatório, ele não sabia que a ciência já o havia condenado. Diante das provas irrefutáveis, a máscara caiu. Com uma frieza que assustou os delegados, ele confessou. Ele contou os detalhes que só o assassino poderia saber. Ele narrou como abordou Raquel fingindo ser produtor de TV, a velha isca da fama usada para enganar a inocência. Ele descreveu como a levou para uma pensão no centro, cometeu o crime bárbaro e depois, com uma calma demoníaca, colocou o corpo na mala e pegou um ônibus até a rodoviária, abandonando-a lá como se fosse bagagem esquecida. Ele não mostrou remorso. Ele mostrou orgulho técnico de ter enganado a polícia por tanto tempo. A confissão trouxe o encerramento jurídico, mas abriu a ferida emocional de saber que ele viveu, respirou e cometeu outros crimes por mais de uma década porque o sistema demorou a integrar os dados. Carlos Eduardo foi condenado a mais 50 anos de prisão pelo crime contra Raquel. A justiça tardia foi feita, mas a cicatriz na rodoferroviária de Curitiba permanece. O caso foi resolvido não por testemunhas, não por câmeras, mas pela persistência da biologia. O corpo escondido sob escada falou 11 anos depois, e sua voz, traduzida em sequências genéticas, finalmente gritou o nome de seu algoz. Raquel não voltou para casa naquele dia. Mas a verdade, por mais dolorosa que seja, finalmente encontrou o caminho de volta. A fita amarela e preta que isolava o local embaixo da escada na rodoferroviária foi retirada, o corpo de Raquel foi levado ao IML e a mala tornou-se evidência número 1, mas o verdadeiro caos estava apenas começando. Para a Polícia Civil do Paraná, aquele não era apenas um homicídio, era um desafio à própria competência do Estado. O crime aconteceu no centro nervoso da capital, sob o olhar de câmeras, seguranças e milhares de testemunhas, e ainda assim, ninguém viu nada. A pressão era nuclear. O governador exigia respostas, a imprensa acampava na porta da delegacia e a sociedade curitibana, amedrontada, olhava para cada homem na rua como um potencial monstro. A primeira tarefa dos investigadores foi tentar refazer os passos do assassino através das imagens do circuito interno de TV. Parecia a pista perfeita. Em 2008, a rodoferroviária já possuía vigilância. Mas quando as fitas foram recuperadas e as imagens digitais baixadas, a esperança se transformou em frustração técnica. As câmeras eram antigas, a resolução era baixa e, para piorar, o sistema de gravação tinha pontos cegos estratégicos, justamente onde o criminoso havia passado. Vultos. Era tudo o que a polícia tinha. Homens carregando malas, sacolas, mochilas. Em uma rodoviária, todo mundo carrega bagagem. Como distinguir uma mala com roupas de uma mala com um corpo de 25 quilos? A agulha no palheiro era digital e estava pixelada. Os peritos do Instituto de Criminalística se debruçaram sobre a mala de tecido. Ela era a única testemunha silenciosa que esteve com o assassino. Eles buscaram impressões digitais na alça, no zíper, no tecido sintético. Encontraram fragmentos, mas insuficientes para uma identificação direta naquele momento. A mala em si era um produto genérico, barato, vendido em centenas de lojas populares no centro de Curitiba. Rastrear a venda era impossível. Sem a placa de um carro, sem um rosto nítido nas câmeras e sem uma digital clara, a investigação teve que recorrer à ferramenta mais antiga e falha da polícia, a memória humana. Testemunhas começaram a aparecer. Pessoas que acreditavam ter visto um homem estranho conversando com uma criança perto da Praça Rui Barbosa. Outros diziam ter visto alguém arrastando uma mala pesada com dificuldade na rodoviária.
Com base nesses relatos fragmentados e muitas vezes contraditórios, o setor de arte forense criou o primeiro retrato falado. Um homem de pele parda, cabelos curtos, aparência comum. O desenho foi divulgado na TV, nos jornais, na internet. E foi aí que a histeria coletiva começou, inundando o Disque Denúncia com milhares de ligações que, em vez de ajudar, criaram um labirinto de fumaça onde a verdade se escondia cada vez mais fundo. A cada telefonema para o 181, uma nova viatura era despachada, uma nova esperança nascia e morria no mesmo dia. É o meu vizinho, dizia uma voz anônima. É o homem que vende bala no sinal, dizia outra. A polícia checou centenas de álibis. Homens inocentes foram levados para averiguação, constrangidos, interrogados, apenas para serem liberados horas depois por falta de provas. O clima em Curitiba era de caça às bruxas. Qualquer homem que se parecesse minimamente com o esboço genérico corria o risco de ser linchado na rua. Enquanto isso, a Delegacia de Homicídios trabalhava em silêncio na única prova irrefutável que tinham, o material biológico coletado no corpo de Raquel. Havia sêmen. Havia DNA. A ciência tinha a identidade do monstro escrita em código genético, mas faltava o nome. Era como ter a chave mestra de um cofre, mas não saber onde o cofre estava guardado. O Brasil, em 2008, engatinhava na integração de bancos de dados. O DNA do assassino foi inserido no sistema estadual, mas não deu match com nenhum criminoso fichado no Paraná. O assassino não tinha antecedentes no estado. Ou ele nunca havia sido preso. A dúvida corroía os delegados. A sensação de que o criminoso estava rindo deles, talvez assistindo ao noticiário no conforto de casa, era uma tortura psicológica diária para a equipe de investigação. Enquanto a polícia corria atrás de sombras, a família de Raquel vivia o luto em tempo real, transmitido para todo o país. Maria Cristina, a mãe, tornou-se a face da dor, mas também da resistência. Ela não se permitiu o luxo de apenas chorar em posição fetal. Ela foi para a rua. Com cartazes, camisetas e uma força que só uma mãe que perdeu um filho conhece, ela liderou protestos na Praça Rui Barbosa, o local do desaparecimento. Ela exigia que o caso não fosse esquecido, que não virasse apenas mais um número nas estatísticas de violência. Quem matou Raquel Genofre? A pergunta estampada nas faixas era um soco no estômago das autoridades. Mas o tempo é cruel. Meses viraram um ano. Um ano virou 2. A cobertura da imprensa começou a diminuir. Novos crimes aconteceram. O caso Raquel foi saindo das manchetes de capa e indo para as páginas internas, até sumir do noticiário diário. O inquérito policial acumulava volumes e mais volumes de papel, pilhas de depoimentos que não levavam a lugar nenhum, laudos inconclusivos e pistas frias. Para a sociedade, o caso estava esfriando. Para o assassino, o silêncio era o seu maior aliado. Ele apostava no esquecimento. Ele apostava que a poeira cobriria seus rastros. Mas nos bastidores, houve momentos de quase ruptura, momentos em que a polícia achou que tinha pegado o cara. Em 2011, 3 anos após o crime, um suspeito forte apareceu. Um homem preso por abusar de crianças em outra cidade do Paraná. O modus operandi era similar. A aparência física batia com o retrato falado. A imprensa especulou. A família prendeu a respiração. Será que era ele? O teste de DNA foi solicitado com urgência. A comparação foi feita. O resultado chegou em um envelope lacrado na mesa do delegado. Negativo. Não era ele. O balde de água fria foi devastador. A frustração de voltar à estaca zero depois de tanta expectativa minou o moral da equipe. Parecia que estavam perseguindo um fantasma. E a cada negativo, a certeza de impunidade do verdadeiro assassino aumentava. Onde ele estava? Ele parou de matar. Assassinos com esse perfil, pedófilos sádicos que chegam ao homicídio, raramente param. Eles escalam. A polícia sabia que, enquanto não o encontrassem, outras crianças estavam em perigo. Mas sem integração nacional de dados, procurar por ele era como procurar uma agulha em um palheiro do tamanho de um continente. Os anos de 2012, 2013, 2014 arrastaram-se com silêncio sepulcral sobre o caso. A data de 3 de novembro tornou-se um dia de luto oficial não declarado em Curitiba. A mãe de Raquel continuava sua batalha solitária, dando entrevistas, mantendo a chama acesa, mas a esperança de justiça estava minguando. O caso começou a ser tratado como um cold case, um arquivo morto. As chances estatísticas de resolver um homicídio sem testemunhas após 5 anos caem drasticamente. Mas a tecnologia estava avançando. O que era impossível em 2008 começava a se tornar viável.
A criação de um Banco Nacional de Perfis Genéticos, BNPG, começou a sair do papel em Brasília. A ideia era simples, mas poderosa: conectar os laboratórios forenses de todos os estados brasileiros. Se um criminoso fosse preso no Amazonas e tivesse seu DNA coletado, o sistema cruzaria automaticamente com crimes não solucionados no Rio Grande do Sul. Era a rede que faltava para pegar o predador de Raquel. Mas a implementação era lenta, burocrática e cheia de falhas. Enquanto os computadores não eram ligados, o assassino de Raquel continuava sendo um código de barra genético sem nome, guardado em um freezer do IML de Curitiba. O que ninguém sabia, nem a polícia, nem a mãe, nem os jornalistas investigativos, era que a resposta para o mistério não estava escondida em um esconderijo secreto ou em outro país. A resposta estava trancada em uma cela de concreto, a apenas 400 quilômetros dali. O monstro tinha um nome, tinha um rosto e já estava sob a custódia do Estado. Carlos Eduardo dos Santos. Ele não estava foragido vivendo uma vida de luxo, ele estava cumprindo pena no sistema prisional de São Paulo. Ele havia cometido outros crimes. Roubos, estupros. Ele era um criminoso de carreira, um predador que viajava entre estados deixando um rastro de dor. Mas, ironicamente, por estar preso em São Paulo e não no Paraná, ele estava invisível para a investigação de Curitiba. A falta de comunicação entre as polícias estaduais serviu como um esconderijo perfeito. Ele dormia e acordava todos os dias em uma cela, comia a comida do Estado, e ninguém sabia que aquele detento número tal era o homem mais procurado do Paraná. Ele guardava o segredo com ele, confiante de que a burocracia brasileira era sua melhor defesa. Ele achava que tinha vencido. Ele achava que a menina da mala era apenas uma memória distante que nunca o alcançaria. Mas a arrogância do mal muitas vezes subestima a persistência da ciência. Em 2019, 11 anos depois que a mala foi deixada sob a escada, o alinhamento dos planetas forenses finalmente aconteceu. O governo federal lançou uma campanha massiva para coletar DNA de presos condenados por crimes hediondos em todo o país. A meta era alimentar o Banco Nacional. Em um presídio de Sorocaba, interior de São Paulo, Carlos Eduardo foi chamado para a enfermaria. Procedimento padrão, disseram os agentes. Um sabo bucal, cotonete, foi passado na bochecha dele. Ele não resistiu. Por que resistiria? Para ele, aquilo era apenas burocracia. Ele não sabia que aquele simples ato de abrir a boca estava assinando sua sentença. A amostra viajou para o laboratório. O perfil dele foi digitalizado, transformado em uma sequência de números e letras. E então, o computador central em Brasília fez o que os humanos não conseguiram fazer em uma década. Ele comparou milhões de dados em segundos. Na tela de um perito em Curitiba, uma luz vermelha acendeu. O sistema indicava uma coincidência perfeita. O DNA do sêmen encontrado no corpo de Raquel Genofre em 2008 era idêntico ao DNA do preso Carlos Eduardo dos Santos, coletado em 2019 em São Paulo. O silêncio de 11 anos foi quebrado pelo zumbido de um servidor de computador. A notícia do MET atingiu a Delegacia de Homicídios de Curitiba com a força de um tsunami. Policiais que trabalharam no caso desde o início, alguns já aposentados, choraram ao receber a informação. Não era mais uma pista falsa. Não era um retrato falado ruim. Era certeza matemática. A probabilidade de erro era de 1 em sextilhões. Era ele. A equipe foi montada às pressas para viajar a São Paulo. Não era apenas uma viagem para prender alguém, era uma peregrinação em busca da verdade que foi negada a uma mãe por 4.000 dias. Mas havia uma tensão no ar. E se ele negasse? E se ele tivesse um álibi bizarro? O DNA prova a presença, mas a confissão traria os detalhes, o porquê, a anatomia do horror que a família precisava saber para fechar o ciclo. Os delegados prepararam o interrogatório de suas vidas. Eles tinham as cartas na manga, mas precisavam olhar nos olhos do monstro e fazê-lo falar. O encontro na penitenciária de Sorocaba foi o clímax de uma década de frustrações. Carlos Eduardo entrou na sala algemado, com o uniforme pardo do presídio, o olhar baixo, desinteressado. Ele esperava ser questionado sobre algum roubo antigo ou uma briga na cadeia. Quando a delegada do Paraná se apresentou e colocou a foto de Raquel Genofre na mesa, a atmosfera na sala mudou instantaneamente. O ar ficou pesado, elétrico. Carlos Eduardo olhou para a foto da menina. Ele não demonstrou surpresa. Ele não gritou. Ele apenas suspirou, como alguém que cansou de segurar um peso. A delegada disse: "Nós sabemos que foi você. O seu DNA está nela." Aquela frase desmontou a última barreira de defesa dele. Não havia para onde correr.
Não havia advogado que pudesse contestar a biologia. Então, com uma voz calma, assustadoramente normal, ele começou a falar. Eu estava passando por Curitiba, ele disse. E as palavras que saíram da boca dele nos minutos seguintes preencheram as lacunas do mistério com um horror tão gráfico e banal que fez os policiais desejarem, por um segundo, não terem ouvido. Mas eles precisavam ouvir. Curitiba precisava ouvir. A verdade, nua e crua, estava prestes a ser revelada, e ela mostraria que o acaso, a oportunidade e a maldade pura se encontraram naquela tarde de novembro na Praça Rui Barbosa. A sala de interrogatório na penitenciária de Sorocaba não tinha janelas, apenas uma mesa de metal parafusada no chão e 2 cadeiras. O ar ali dentro parecia mais pesado, carregado não apenas pela tensão do momento, mas pela presença de um homem que guardou um segredo de sangue por 4.000 dias. Quando a delegada do Paraná, Camila Seconello, sentou-se à frente de Carlos Eduardo dos Santos, ela sabia que aquele não era um jogo de gato e rato comum. Ela não precisava blefar. Ela tinha a arma mais poderosa do mundo em sua pasta, um laudo de DNA com 99,99% de certeza. Carlos Eduardo, vestindo o uniforme pardo do sistema prisional paulista, mantinha uma postura relaxada, quase entediada, típica de quem já vive no crime há décadas. Ele olhou para os policiais paranaenses com um misto de curiosidade e arrogância. O que o Paraná quer comigo? Ele deve ter pensado. Mas quando a delegada colocou a foto de Raquel Genofre sobre a mesa, a imagem da menina sorridente que virou símbolo de luto em Curitiba, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos Eduardo não desviou o olhar. Ele encarou a foto. E pela primeira vez em 11 anos, o predador percebeu que havia sido caçado. Nós sabemos que foi você, Carlos. O seu DNA estava nela. A frase foi dita sem emoção, seca como um tiro. A reação dele não foi de pânico, nem de negação histérica. Foi uma resignação gelada, quase técnica. Ele recostou na cadeira, suspirou fundo e, com uma voz assustadoramente calma, disse: Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu vi na TV que vocês estavam cruzando os dados. Naquele momento, ele decidiu falar. Não por arrependimento, mas por vaidade. Ele queria contar sua obra. E os detalhes que saíram de sua boca nos minutos seguintes fizeram até os policiais mais veteranos sentirem náuseas. Ele não usou força bruta para sequestrar Raquel na saída da escola. Ele usou a inocência dela. Ele contou que a observava há dias. Naquela tarde fatídica, ele a abordou com um sorriso amigável e uma mentira brilhante e cruel. Ele disse que era produtor de um programa de TV infantil muito famoso na época. Você é muito bonita, leva jeito para ser atriz. Estamos gravando aqui perto. A isca da fama, o sonho de aparecer na televisão, desarmou qualquer defesa que uma menina de 9 anos pudesse ter. Ele disse que precisava apenas que ela assinasse alguns papéis e fizesse um teste rápido. Raquel, confiando na figura daquele adulto articulado, o seguiu. Eles caminharam pelo centro de Curitiba, em meio à multidão, invisíveis aos olhos de milhares de pessoas. Ele a levou para um imóvel próximo, uma pensão ou local provisório onde ele estava hospedado. Assim que a porta se fechou, o produtor de TV desapareceu e o monstro se revelou. A narrativa dele sobre o crime em si foi de uma frieza cirúrgica. Ele descreveu a violência sexual e o estrangulamento como etapas de um processo. Ele disse que ela tentou gritar, que lutou, mas que ele era mais forte. Ele confessou ter usado sacolas plásticas. O detalhe mais perturbador foi quando ele mencionou que, após matá-la, ele precisava se livrar do corpo. Ele não tinha carro. Ele estava no centro da cidade. A solução que ele encontrou desafia a lógica de qualquer ser humano normal. Ele dobrou o corpo da menina, colocou-o dentro de uma mala de viagem que ele tinha, fechou o zíper e saiu para a rua. Imagine a cena: Carlos Eduardo, caminhando pela calçada com uma mala pesada. Dentro dela, uma criança morta. Ele parou um táxi. Pegou um ônibus. Ele contou que foi até a rodoferroviária. Ele caminhou pelo saguão. Comprou um bilhete? Não, ele apenas entrou. Ele escolheu o local embaixo da escada não aleatoriamente, mas porque era escuro, discreto. Ele depositou a mala ali, ajeitou-a para parecer bagagem esquecida e foi embora. Simples assim. Ele saiu da rodoviária, jantou, seguiu sua vida. Ele viajou para São Paulo dias depois, fugindo não da polícia, mas da cena do crime, confiante de que ninguém o ligaria àquela mala. Ele disse aos delegados que acompanhou o noticiário nos dias seguintes. Ele viu a mãe chorando na TV. Ele viu os protestos. E o que ele sentiu? Nada. Ele respondeu. Ou talvez, um sádico prazer de ter enganado a todos.
Ele continuou sua vida de crimes em outros estados, estuprando outras mulheres, roubando, vivendo nas sombras, protegido pela incompetência do sistema em conectar seus crimes. Quando a confissão foi transmitida para a família de Raquel, o impacto foi de uma bomba nuclear emocional. Maria Cristina, a mãe que lutou por 11 anos, recebeu a notícia com um misto de alívio e horror. Alívio porque o fantasma tinha nome. Horror porque os detalhes da morte de sua filha eram piores do que qualquer pesadelo que ela já tivesse tido. Saber que Raquel foi enganada com uma promessa de ser estrela de TV doeu na alma. Saber que ela foi transportada como carga em uma mala e abandonada na rodoviária foi a confirmação de uma desumanidade absoluta. Mas havia uma vitória ali. A vitória da persistência. O monstro não era um policial poderoso ou uma figura intocável, como as teorias da conspiração diziam. Ele era um criminoso comum, sujo, covarde. E agora, ele nunca mais veria a luz do dia. O julgamento que se seguiu foi rápido. Com a confissão gravada e o DNA compatível, a defesa não tinha argumentos. Carlos Eduardo dos Santos foi condenado a 50 anos de prisão. Somando as penas que ele já cumpria em São Paulo, ele morreria na cadeia. Mas a condenação dele trouxe uma reflexão amarga para a sociedade brasileira. Carlos Eduardo não era um gênio do mal. Ele foi pego porque o Estado finalmente fez o básico, cruzou dados. Quantas outras Rachels existem por aí, cujos assassinos estão presos por outros crimes, mas cujos DNAs nunca foram testados? O caso Raquel Genofre tornou-se o marco zero da integração de bancos genéticos no Brasil. Hoje, a Lei Raquel ou o legado desse caso impulsiona a coleta de DNA de criminosos violentos. A menina que sonhava em ir para a TV acabou mudando a legislação criminal do país, não como atriz, mas como mártir. A rodoferroviária de Curitiba continua lá, movimentada, cheia de vida. As pessoas passam por aquela escada todos os dias. Mas quem conhece a história, quem viveu aquele novembro de 2008, nunca passa por ali sem sentir um arrepio, sem olhar para a sombra e lembrar da mala que ficou ali por 2 dias, gritando em silêncio por justiça. O monstro foi enjaulado, mas o aviso ficou: protejam suas crianças, pois o mal pode ter um sorriso amigável e uma promessa de fama. A confissão de Carlos Eduardo dos Santos não encerrou a dor, ela apenas mudou a qualidade do sofrimento. Para a família de Raquel, sair do limbo da dúvida, aquele se torturante que durou 11 anos, e entrar na certeza brutal dos fatos foi como levar um segundo golpe, talvez mais doloroso que o primeiro. Saber que ela não sofreu um acidente rápido, mas que foi ludibriada, atraída com a promessa de um sonho infantil e depois violentada com uma crueldade metódica, exigiu da mãe, Maria Cristina, uma força sobre-humana para não desmoronar. Mas ela não desmoronou. Ela se manteve de pé, agora não mais como a mãe que busca, mas como a mãe que exige a pena máxima. O inquérito policial foi concluído com uma rapidez que contrastava com a lentidão da década anterior. As provas eram robustas, o DNA, a confissão gravada, a coerência dos detalhes. O Ministério Público do Paraná não teve dúvidas em denunciar Carlos Eduardo por homicídio triplamente qualificado e estupro de vulnerável. A data do julgamento foi marcada. Curitiba, a cidade que viu cartazes de procura se desbotarem nos postes por anos, agora se preparava para ver o rosto do monstro no banco dos réus, mesmo que fosse através de uma tela de videoconferência, já que a periculosidade dele e as restrições sanitárias da época exigiam cautela máxima. O julgamento, ocorrido em maio de 2021, foi um evento histórico, mas silencioso. Não houve a multidão na porta do fórum que se via em décadas passadas, mas a tensão digital era palpável. Carlos Eduardo acompanhou tudo de dentro da penitenciária em Sorocaba. Ele ouviu a leitura da sentença com a mesma frieza apática que demonstrou no interrogatório. Ele não pediu perdão. Ele não chorou. Ele parecia um espectador entediado da própria condenação. Os jurados, 7 cidadãos comuns que representavam a sociedade ferida, não hesitaram. A decisão foi unânime. Culpado. O juiz, ao ler a dosimetria da pena, traduziu em números o repúdio de uma nação, 50 anos de prisão. Meio século. Somadas penas que ele já cumpria em São Paulo por outros crimes, que totalizavam mais de 20 anos, a sentença na prática significava prisão perpétua. Ele nunca mais sairia. Ele morreria vestindo o uniforme pardo, cercado por concreto, sem nunca mais ver uma criança livre. Quando o martelo bateu, não houve festa na casa de Maria Cristina. Houve um suspiro profundo, o som de um peso de toneladas sendo retirado das costas. A justiça dos homens foi feita, no limite máximo que a lei permite. Mas a justiça divina, ou a justiça do coração, essa nunca seria alcançada, porque 50 anos de cadeia não devolvem um único dia de vida de Raquel.
Mas o caso Raquel Genofre deixou um legado que vai muito além da condenação de um único homem. Ele expôs, de forma vergonhosa, o atraso tecnológico do Brasil na investigação criminal. A pergunta que ficou ecoando nos corredores de Brasília foi: quantos outros casos poderiam ser resolvidos se tivéssemos cruzado os dados antes? A pressão gerada pela repercussão desse desfecho acelerou a implementação da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, RIBG. A coleta de DNA de condenados por crimes violentos, que antes era feita de forma esporádica e desorganizada, tornou-se prioridade. O efeito Raquel impulsionou leis e portarias que obrigam a extração de material genético de estupradores e assassinos assim que entram no sistema prisional. Hoje, se um predador comete um crime no Rio Grande do Sul e é preso no Amazonas, o computador vai avisar. A morte de Raquel não foi em vão. Ela se tornou a chave que trancou as celas de inúmeros outros monstros que, como Carlos Eduardo, achavam que a burocracia era seu escudo. A ciência forense brasileira deve muito à persistência daquela mãe em Curitiba que nunca deixou o caso ser arquivado. A rodoferroviária de Curitiba continua sendo um lugar de trânsito frenético. Ônibus chegam e partem, levando sonhos e saudades. A escada onde a mala foi deixada ainda está lá, mas para quem conhece história, ela não é apenas concreto, é um monumento invisível. O local foi ressignificado. Não é mais apenas o lugar do horror, mas o lugar da memória. A cidade aprendeu uma lição dura. A segurança não é garantida por câmeras ou guardas, mas pela vigilância constante de uma comunidade. A inocência dos anos 2000, onde crianças andavam sozinhas no centro com tranquilidade, foi substituída por uma cautela necessária. Pais seguram as mãos dos filhos com mais força ao passar por ali. A história da menina da mala é contada como um aviso sombrio, uma fábula real sobre os perigos de confiar em estranhos que prometem fama fácil. Carlos Eduardo tirou a vida de Raquel, mas não conseguiu tirar sua identidade. Ela não é lembrada como a vítima anônima, ela é lembrada pelo nome, pelo sorriso e pela mudança que provocou no país. Nos anos seguintes à condenação, a vida seguiu seu curso implacável. A família de Raquel teve que aprender a viver com a ausência, agora sem a adrenalina da busca por justiça para preencher o vazio. O quarto dela, as fotos, os brinquedos, tudo virou relíquia. Maria Cristina tornou-se um símbolo de luta contra a violência infantil, palestrando, ajudando outras mães, transformando seu luto em verbo, em ação. Ela provou que o amor de mãe é a única força capaz de vencer o tempo e a negligência do Estado. E quanto a Carlos Eduardo? Ele é apenas um número no sistema carcerário de São Paulo. Envelhecendo, esquecido, sem visitas, sem futuro. A arrogância do produtor de TV foi engolida pela realidade de ser apenas mais um detento idoso e desprezado pelos próprios pares, pois na cadeia, assassino de criança não tem honra. Ele tentou ser notável através do mal, mas acabou se tornando o exemplo de como o mal é banal, patético e, no final das contas, perdedor. A história de Raquel Genofre termina aqui, mas o alerta que ela carrega é eterno. O mal caminha entre nós, muitas vezes com um rosto comum, uma conversa agradável e uma promessa sedutora. Ele pode estar no ponto de ônibus, na porta da escola ou na praça movimentada. A tecnologia, o DNA e a polícia evoluíram, mas a principal linha de defesa continua sendo a nossa atenção. Olhe para os lados. Proteja os seus. E nunca, jamais, subestime o instinto que diz que algo está errado. A justiça tardou 11 anos para chegar à rodoferroviária de Curitiba, mas chegou. Que a memória de Raquel sirva como um farol para que nenhuma outra mala precise ser aberta para revelar o fracasso da nossa proteção. A pergunta final que deixo para você refletir hoje à noite, enquanto tranca a porta da sua casa, é: estamos realmente mais seguros hoje, ou apenas temos ferramentas melhores para contar as histórias depois que elas acontecem? A resposta está no brilho frio de um laboratório de DNA e no silêncio de uma escada vazia.